Meus amigos, vamos retornar agora. Como sempre eu digo, é o meu ponto de vista, é o meu entendimento, é o que eu consegui aqui através de pesquisas, tá? E espero depois também contar com a opinião e o ponto de vista de todos, tá bom? Então, vamos dar início. A pergunta 500 é a seguinte: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Meu comentário: como na própria resposta já fala, não na sua terra, ou seja, no nosso planeta, não nesse mundo por enquanto. Sendo assim, todos somos dependentes de certa maneira uns dos outros, encarnados e desencarnados, em quase todas as circunstâncias da vida. Mas, de acordo com o crescimento espiritual, vamos evoluindo, passando a conhecer a verdade, como diz o Cristo, né? E tornando-nos livres. Eu estou ainda com a minha famosa cola. Passa ano, entra ano, estamos aqui. Continuando. O aluno precisa do mestre até certo nível da escolaridade, até que completa todo o ciclo que pelo menos se dispôs a estudar, né? Depois vai se libertando. Podemos aqui dizer quando se começa a exercer sua profissão, quando vai trabalhar, aquelas coisas, né? Aqui muitos passam de discípulos a mestre. Nesse ponto da nossa maturidade espiritual, ganhamos a tão bendita experiência e nos encontramos em ascensão ou subida e vamos ganhando a liberdade, que lhe dá claramente o horizonte do que devemos fazer, né? Ou o que pretendemos fazer, né? Mas com relação a nós, os tutelados na Terra, somos ainda dependentes dos nossos mentores, anjos guardiões, de todo aquele staff para que possamos errar menos, né? Pois necessitamos de seus conselhos, sua companhia. Afinal, ainda aqui é um mundo de provas e expiações, né? Nós que vivemos no planeta necessitamos de uma ajuda extra, podemos assim dizer, né? Necessitamos de companhias mais elevadas que possam nos inspirar boas ideias, guiar-nos e nos mostrar o caminho verdadeiro da evolução espiritual. Ou seja, nós que ainda estamos nesse corpo, nesse invólucro, somos dependentes de outras inteligências e vibrações de luz, pois com uma grande facilidade somos envolvidos pelas trevas, né? Alguém duvida disso? Nós que nos ligamos facilmente por pensamento, em muitas oportunidades está tudo bem, está tudo maravilhoso. Aí vem os pensamentos negativos, né? E muitas vezes sem sentido. Tá tudo bom, você pensa uma besteira e dali você vai evoluindo, perdão, e sabe-se lá onde vai chegar, né? Que acabam nos enchendo de raiva, nervosismo. Por isso necessitamos tanto dos nossos anjos guardiões próximos de nós, nos intuindo, né? Sintonia é uma coisa séria em toda a vida. Os iguais se reúnem por lei da afinidade ou justiça. A dita justiça, que muitas vezes não tem o grupinho do fundo lá da sala de aula, o qual eu preferia ficar, a gente pode chegar à conclusão que nós somos tão assim perfeitos que a gente acaba criando o grupinho da vingança, né? Se reunindo com afinidades e tal, o pensamento vem, aquele pensamento negativo, acabamos, às vezes num dia que está tudo lindo, maravilhoso, tornando um dia, nunca vou falar um dia negativo, mas um dia menos produtivo por nossa culpa, nosso pensamento, né? Como Deus é bondade, Ele dá o que o filho pede pela vida que leva, pelo que pensa e fala. Se queremos uma vida melhor exteriormente, precisamos começar com uma vida melhor internamente. Começando aqui, ó. Volta aqui novamente o meu amigo Miramês. Considero um amigo porque ao longo do ano passado, quantas passagens maravilhosas eu encontrei dele, não poderia deixar de voltar a citá-lo, né? Segundo Miramês, devemos procurar viver todos os aspectos do amor, porque ele se encontra no comando de todas as virtudes, ajustando na intimidade da própria vida. Fomos feitos na maior função da harmonia. Quando compreendermos que ela nos leva à paz, passaremos a procurá-la em todas as suas dimensões. Ela é Deus.
procurando-nos, dando e servindo-nos de amparo em todas as nossas necessidades. Ele ainda continua: quanto mais o espírito evolui, mais se desprende, ou seja, necessita menos da proteção dos benfeitores espirituais, porque vai aprendendo a caminhar sozinho. Entretanto, nunca nos libertamos da dependência de Deus. Nós, encarnados, dependemos de muitas coisas materiais para vivermos, sempre usando o bom senso, mas um item que não podemos esquecer jamais é a oração, pois ela nos induz à mais alta inspiração, nos traz proteção, mas desde que contém amor e carinho, humildade e entendimento. E um sábio falou: tem amor para com todos que te cercam e para com tudo com que convives, porque dependes para viver de tudo que vem ao teu encontro, e às vezes daquilo que não podes perceber. Desejas a liberdade? Entre mentes, não podes esquecer que toda liberdade requer deveres, por vezes muito grandes, no sentido de que aparece o equilíbrio que gera alegria e paz de consciência. A liberdade atenuada somente existe em mundos elevados, onde a lei do amor é maior, e todos que ali vivem amam na profundidade deste sentimento. Bom, será que podemos dar um descanso aos nossos anjos guardiões, pelo menos por um pouquinho, não criando problemas, evitando escândalos, obedecendo às leis do amor, praticando fora da caridade nossa salvação? Por isso que eu falo, às vezes está tudo bem, tudo caminhando maravilhoso. Vem um pensamentinho negativo, uma pulguinha, né? Como falam, uma pulguinha atrás da orelha. Qualquer coisa já tira a gente do centro, né? Por isso que eu falo, nós somos tão facilmente envolvidos pelas trevas, né? Que eles não precisam se esforçar muito, né? É só dar um toquezinho na gente, né? Bom, pelo menos vamos tentar aliviar a carga um pouquinho do nosso anjo guardião, né? Dar um refresco para ele. A minha canequinha, daqui a pouco tem jogo do Verdão. Mas vamos continuar nos nossos estudos, que é mais importante, não é? Vamos lá, a pergunta 501 fala o seguinte: por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protege, não o fazem de uma forma ostensiva? Vamos lá, o meu entendimento foi o seguinte: a ajuda do espírito protetor ou anjo da guarda ao seu tutelado sempre deverá e será oculta, e não poderia ser de outro modo, porque quem recebe ajuda muito visível, além de ficar dependente, se acomoda. Aqui é o famoso, né? A gente vai ficar esperando cair do céu. E com certeza, né? E sempre lembrando, a jornada é nossa e o esforço tem que ser nosso. A gente é capaz de terceirizar qualquer coisa, né? É capaz de terceirizar o trabalho dessa encarnação ao nosso anjo guardião, se fosse possível, né? Os pais, quando dão tudo ao filho, sem dele exigir cooperação, o filho se acomoda e não quer se esforçar no trabalho, faltando-lhe estímulo no cumprimento dos seus deveres ante a vida. Quando os pais, ao contrário, exigem dos filhos o trabalho que está à altura das suas forças, eles geralmente são filhos cumpridores dos deveres e se tornam pessoas de bem e honradas. Aqui muitos de nós cometemos um erro, e me coloco nele também. Em quantas oportunidades não falamos, né? Vocês não vão passar pelo que passei. Mal sabíamos que isso que passamos, que julgamos que foi uma dificuldade, foi muito importante na nossa caminhada evolutiva. Tínhamos que correr atrás dos nossos sonhos. Isso foi algum mal? Fizemos algum mal dentro disso? Ou pelo contrário, nos fez fortes, né? Então, quando eu estou falando aqui, estou dando esse exemplo do pai, que é o mais fácil, o mais comum de nós podemos visualizar o exemplo, né? Não digo só com filhos, aqueles que os têm, mesmo uma relação dos irmãos, um irmão dá mais proteção para o outro, fala não e tal.
passa o famoso pano. Qual será o aprendizado, né? E por isso que eu digo, já cometemos muito desse erro. Ao contrário do que hoje nós temos essa certeza, porque a nossa caminhada evolutiva nos trouxe esse esclarecimento, nos fez mais fortes, capazes de aguentar a nossa própria cruz, né? Deixou a gente fortinho para poder carregá-la, sem terceirizar para o nosso anjo guardião. Imagine que se pudéssemos ver o anjo guardião, se eles ficassem visíveis, nós seríamos capazes de sair na mão com eles, agredindo-os ao ponto de culpá-los, se muitas vezes que erramos, nos confundimos. Imagina, a gente ia dar essa culpa a eles, né? Tudo que pudesse ocorrer. Pô, mas por que você não me avisou? Por que você não me falou? Você não é meu anjo guardião? O que você estava fazendo nessa hora? É capaz a gente ainda culpá-lo, né? Pelos nossos erros, porque a gente, se eles estão visíveis aqui do nosso ladinho, a gente tá olhando, vou culpar ele. Por que você não me falou isso? Por que você não insistiu mais? Eu acho que você me aconselhou pouco. Tenho absoluta certeza que todos de nós exerceríamos esse papel, né? Eles, sendo seres evoluídos, sabem que precisamos para a nossa evolução espiritual. Em cada etapa da nossa vida, temos os nossos protetores que nos amam. Quanto mais elevadas as faixas, mais liberdade de ação eles permitem a nós, os seus tutelados. Igualmente a um pai, não é verdade? No entanto, periodicamente se aproxima de nós e deixa uma mensagem intuitiva em meio à conversação do cotidiano, para saber como é que estão as coisas, né? Se está tudo bem, se precisamos, nada como uma ajudinha e tal, né? Então ele sempre vai estar próximo, mesmo quando ele nos dá aquela liberdade, que, não precisamos mais dos nossos pais e tal. A gente pode ter a idade que for, lembrem dos nossos pais, sempre vamos ser crianças para eles, sempre vamos ser necessitados. Prestem atenção, se vocês estiverem com seus pais e for atravessar a rua, é capaz de ele pegar na sua mão para te atravessar a rua, como o anjo guardião faz com nós. Por mais evoluído que estamos ascendendo, ele dá aquela liberdade, mas se ele pudesse, ele pegaria na nossa mão até o final da nossa existência, não é? Pense nisso. E também nessa, não poderia deixar de buscar os ensinamentos de Miramês. Deus se encontra em toda parte, no entanto, para os planos mais baixos, se encontra manifestado pela própria natureza. Ele se oculta para aprendermos como pedir e sabermos receber, e a sua constante ajuda espiritual. Quem costuma orar com humildade, aprimora esse ambiente de luz. Sente as palavras do seu tutor espiritual, no âmago da consciência, a lhes dizer quais os caminhos que deverá seguir, e pode aprimorar-se no exercício da súplica, que ela é verdadeiramente o caminho de grandes qualidades espirituais. Pelo ambiente criado por ele, as forças superiores ajudar-nos-ão a entender o que é a verdade e seguir os caminhos retos, assimilando a vida no esplendor do amor. E temos também aqui que eu encontrei mais um ensinamento de um sábio, que eu não vou lembrar o nome, uma falha minha. A caridade maior nós recebemos no silêncio de Deus, pelos canais sublimados de Jesus. Ele derrama sua luz sobre os anjos para nos ajudarem a compreender melhor as leis, passando a praticá-las. O discípulo inteligente aprende melhor as lições que vêm ocultamente, sentindo a sua essência como sendo a voz de Deus, pelos meios possíveis que ele mesmo criou para a felicidade dos seus filhos. Aí vai um conselho: não precisas desesperar em nenhuma das situações, porque venhas a passar. Perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita, busca, espera, e a sua fé, que é a solução, não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos de coração.
Os espíritos, quanto mais elevados, mais conversam no silêncio. Os que precisam de barulho mostram que ainda não encontraram os princípios da verdade. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertardes ainda mais. Eles não se revoltam com a dureza de coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões. Mesmo ocultamente, isto ocorre por ordem de Deus sob a influência de Jesus. Maravilhoso, né? Para finalizar essa questão, sabe os ensinamentos? Se procurássemos segui-los, tudo seria mais simples. Como deveria ser? Nós temos um dom. Não diria que nos foi dado, diria que o cultivamos, o da impaciência, o de complicar tudo. Por isso, atentem para essas palavras. Vê as tuas mãos, os que elas precisam. Dá-lhes trabalho, o que não falta. O mestre espera de ti o que podes ofertar para os que sofrem e choram, os que se encontram sem teto e nus. Quando entenderes a mensagem oculta em teu benefício, passará a dar também uma mão, sem que a outra veja. Lindo, né? Maravilhoso isso aqui. Isso aqui não são palavras minhas. Eu fui pesquisando, pega uma palavra aqui, um pensamento aqui, e aí você tem essa ideia toda aqui concluída. Resumindo, vamos dar uma forcinha para o nosso anjo guardião, não vamos criar tantos problemas, gente. Somos feras nisso, né? Diria que temos uma facilidade gigantesca. A última da noite. A gente fala tanto que dá sede, viu? O espírito protetor, a pergunta 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? Muito interessante essa pergunta e resposta. Minha filha Laís fez uma pergunta muito semelhante, que foi: quando erramos, nós erramos, ele é cobrado? O nosso anjo guardião? Sempre lembrando do livre-arbítrio que cada um de nós possui. O teimoso somos nós. Ele avisou, mandou vibrações, conselhos, e só sobrou a ele, ao final, dizer: eu não avisei, eu não te falei. Ou seja, quando nós não ouvimos os seus conselhos, ele não sofre como encarnado, como os desencarnados, né? Poderia dizer encarnados e desencarnados com os seus familiares, né? Quando não dá alguma coisa certa. Todos acabam sofrendo, né? A sua posição ela é bem diferente dos que estão envolvidos nos fluidos da carne e seu constrangimento não se encontra como dos encarnados. Sua dor é em outra dimensão. Por saber que o seu tutelado amanhã vai se erguer, passará a recordar o que aprendeu com os erros cometidos, passando a prestar mais atenção na intuição, que na verdade é o guardião nos aconselhando, ele já vai ver, porque ele passou por tudo isso também. E ele sabe que somos capazes de conseguir. Quem acaba não acreditando em nós mesmos somos nós, né? Que vacilamos em muitas situações. Mas isso estava tudo traçado. Mesmo esses vacilos, essa derrapadinha, eu acho que por isso que Deus coloca o seu anjo guardião, o nosso anjo guardião, como eu digo, aquele staff, todos os amigos, aquela equipe toda, poderia assim chamar, para nos assessorar, porque ele sabe que vamos dar uma escorregada. E para que essa escorregada não acabe resultando numa perda de uma reencarnação toda, e a gente volta. Sabe aquele joguinho que você joga o dadinho, você vai andando as casinhas? Não tem uma hora que você joga o dadinho e volta para a casa inicial? Para que a gente não retorne a um ponto de partida muito distante do que nós estamos, Deus, na sua sabedoria infinita, coloca esses irmãos de luz para nos ajudar, nos intuindo, nos aconselhando, né? Como todo trabalhador, o nosso anjo tem o seu salário. O espírito protetor, quando vê que seu protegido está em bom caminho,
que esse escuta seus conselhos e os coloca em prática, sente-se feliz pelo resultado dos seus trabalhos. Isso será computado na sua folha de serviço. Imagino que a remuneração em bônus horas deve ser bem elevada para a função de anjo guardião, não é? Afinal, ser anjo guardião não deve ser fácil. E com certeza, quando tudo dá certo, as bênçãos de Deus é o melhor pagamento que qualquer um poderia ter, né? Deve ser uma felicidade incomparável, né? Que nós só vamos aprender isso quando nós nos corrigirmos e esse planeta passar de prova e expiação para regeneração completamente, passar nessa fase evolutiva, né? Sempre procuro lembrar que tudo é uma engrenagem perfeita, pensada nos mínimos detalhes, e não custa lembrar que temos vários espíritos envolvidos no plano reencarnatório. Temos os espíritos mais velhos, ou poderíamos dizer mais experientes, que sempre encontram oportunidade de trabalhar para ajudar os mais novos. Os espíritos da retaguarda, por força da lei, devem receber a ajuda dos que se encontram mais na dianteira, por estarem preparados para determinadas situações. Aqui falamos de trabalho e atividade, até no plano espiritual. Tudo está em constante evolução. Não podemos ficar parados, aqui literalmente falando. Muitas doenças se manifestam pela falta de vontade. Entendemos que em determinados estados fica mais difícil falarmos isso, né? Somente quem passa pode dimensionar esse problema. Mas tentemos dar ouvidos aos bons conselhos dados pelos nossos anjos que se encontram ligados a nós sempre. Aqui, essa engrenagem toda perfeita sempre vai estar em constante evolução. É o que eu chamo aqui de trabalho, atividade. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos que ter uma atividade, temos que colocar em prática. E se a gente acaba ficando parado, esperando tudo cair do céu, não vamos evoluir. O nosso anjo guardião vai ficar triste, decepcionado conosco, né? Porque ele nos aconselha, ele nos passa boas vibrações, manda vibrações de energia, de luz para nós, para que possamos sentir essa maravilhosa oportunidade que temos e recebemos dessas ajudas, né? Que estão sempre aos nossos lados. Nesse ponto, temos que ter força para colocar nos nossos caminhos. Pede e obtereis, batei e abri-vos-ás, eu buscai e achareis. Ninguém ficará sem resposta, né? Se colocarmos tudo isso aqui em prática, nós vamos ver que é o que é a nossa atividade constante, é a nossa força de vontade em seguir, em continuar evoluindo. Vamos finalizar essa noite de estudos novamente com o Miramês. O espírito protetor não é responsável. Agora eu errei feio, hein? Espírito. Oxi! Aqui, ó, tá no finalzinho, como eu falei, finalizar, hein? Essa foi triste. Vamos lá, vamos começar de novo. O espírito protetor não é responsável pelos maus resultados que podem advir do seu tutelado, porquanto os conselhos são sempre bons, mas esquecidos ou mal interpretados. Ele faz o que estava ao seu alcance para ajudar e continua a fazer, mesmo que o seu tutelado esteja fora da carne. Quando é preciso, multiplica seus esforços, usando todas as oportunidades, e a sua alegria é que algum dia dá vitória quando chegar à maturidade do que ouviu seus conselhos. Aí as duas almas se encontrarão mais unidas, festejando a felicidade. Esperamos sempre por esse dia, que é o encontro do mestre com o discípulo, pois é comum dizer que quando um está pronto, o outro aparece. Belo, né? Meus amigos, por essa noite, primeira noite de estudos do ano, tivemos algumas falhas nossas, mas é comum. Eu diria que o grande intuito disso é estarmos sempre juntos, de podermos estar falando desse belo livro, desse belo estudo. E esse capítulo, eu acho ele maravilhoso, que fala do anjo guardião. Ele parece às vezes muito repetitivo, né? As perguntas, mas prestem atenção. Sempre. O que eu li hoje, se eu ler amanhã, ler depois de amanhã,
as interpretações serão diferentes. Isso com cada um dos meus amigos que estão aqui participando dessa noite de estudos. Por isso que eu peço que sempre coloquem a sua opinião no final dos estudos. E esse item, anjo guardião, eu tenho certeza que é um dos poucos itens que todos vão acabar sempre se lembrando, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, colocou esse mentor, esse amigo, para nos ajudar nesses momentos de dificuldades, né? Eu diria, a gente sempre precisa de um amigo para conversar, né? Por que não aprendermos a conversar com ele, né? Ele não manda a intuição para nós, no nosso pensamento? Pensemos nele também. Por que não? Né? Conversar com ele. Não conversamos com o nosso travesseiro? Vamos aprender a conversar com o nosso anjo guardião. Meus amigos, ainda estamos na pandemia. Agora parece que ela está tomando algumas outras proporções. Então, infelizmente, ainda continuamos com a nossa casa de oração fechada. Mas, como é o primeiro trabalho do ano, eu deixo um abraço fraternal para cada um dos companheiros que estão aqui participando dessa noite. Um grande beijo no coração de todos. Espero nos encontrar na próxima semana, continuando ainda com o tema dos nossos anjos. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana e um bom ano para todos, né? Um excelente 2021. Que Deus esteja abençoando os nossos caminhos, nosso anjo guardião, dando intuição para esses matutos aqui que teimam em não aprender, né? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Um beijão.